nós precisamos cada vez mais nos despirmos de bandeiras e de interpretações, porque a batalha e a guerra pode ser longa. E nós não podemos ser divididos. Nós não podemos ser divididos. Como é que você derrota o inimigo? Como é que a política funciona? Separando os adversários. Como é que você derrota o inimigo? Enfiando uma cunha aonde ele tem a logística dele. Onde ele tem a linha de comando dele. Como você ocupa o cargo de cima? Colocando o primeiro em crise com o terceiro. Aí o segundo cresce. Ou o terceiro bota o primeiro brigando com o segundo. Aí o terceiro cresce. Está se propondo uma medida provisória pelo Ministério da Saúde para que a gente tenha autorização de contratar antes do registro e receber após o registro. A lei não me permitia isso. Mas, inclusive, a MP faz parte de negociação para atender as demandas do Butantan e da Pfizer, por exemplo. Porque é outra pergunta. Por que a Pfizer... Nós estamos negociando com a Pfizer há quase 2 meses. Eu não tenho autorização de comprar a Pfizer. Porque as cláusulas que a Pfizer exige, eu não tenho autorização de fazer. Estamos propondo uma medida provisória para abrir a brecha de contratação. Porque nós não conseguimos demover a empresa daquelas cláusulas propostas. Ah, mas você vai vacinar todo mundo de Pfizer. As quantidades que a Pfizer pode nos entregar no primeiro semestre são muito pequenas em relação ao Brasil. Estamos falando de 2 milhões de doses. 1 milhão de brasileiros no primeiro trimestre e 2 milhões de brasileiros no segundo trimestre. A imprensa só fala de Pfizer, mas a oferta é 1 milhão de brasileiros vacinados no primeiro trimestre, 2 milhões de brasileiros vacinados no segundo trimestre. Desculpa, 3 milhões de brasileiros vacinados no segundo trimestre. E somente isso. E nós aceitando todas as cláusulas impostas pela empresa. Janssen, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik, Butantan, AstraZeneca, Covax, Facility, que são outras 10 produtoras. Todo dia nós estamos negociando. Todo dia tem um cronograma que altera com o que se negocia. Até ontem ou anteontem não havia vacina registrada no mundo com a fase 3. A Pfizer está conseguindo registro na Europa. O que se vacinou na Inglaterra e nos Estados Unidos são apenas algumas pessoas em caráter emergencial. Mas a mídia e o senso comum, por que nós não compramos a Pfizer? Tem um trabalho aí atrás, um trabalho de venda, um trabalho de recursos, de lucro, tem tudo isso. E quem responde por tudo isso no final sou eu. Então tem que ser muito bem avaliado cada passo. E eu posso afiançar os senhores, todos os passos possíveis em cada momento da história da cronologia foram dados. Todos. Os possíveis. Quanto você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero os 8. Quanto você tem? Só um. Eu quero um. Mas eu quero agora. A Moderna é $37 a dose. O que eu falei para a Moderna? Agora, mas eu quero agora. Ah, não, é só em maio. Eu falei, não, então esquece, vai para o preço normal, eu não vou comprar. Butantan está no preço médio, 10, 11 dólares. Mas a AstraZeneca foi $3,75.
Quem vai definir o preço final? É uma comissão que avaliza preços, não sou eu. O Brasil, ele é totalmente equilibrado em pesos e contrapesos. O Ministério vai comprar? Vai, mas o preço quem define é uma comissão específica, independente. Então, tudo isso é trabalho até 10, 11 horas da noite, todo dia. A posição de fronteira é uma posição muito clara que a Anvisa se posiciona. Também nós temos reuniões interministeriais para falar de fronteira, mas basicamente a gente segue a linha que a Anvisa faz. É uma missão clara da Anvisa. E seria muito simplório eu te dizer que adiou para 30 porque fulano acha isso ou acha aquilo. São dados mais aprofundados. O que acontece na Inglaterra? São medidas preventivas. Preventivas. É uma nova cepa? Essa nova cepa é mais agressiva? Ela é mais agressiva na contaminação? E ela é agressiva na contaminação e nos efeitos? Ninguém sabe nada ainda. Isso tudo é um aprendizado. É um novo aprendizado. E isso, vou pegar esse gancho para te dizer o seguinte: nós precisamos cada vez mais nos despirmos de bandeiras e de interpretações, porque a batalha e a guerra pode ser longa. E nós não podemos ser divididos. Nós não podemos ser divididos. Como é que você derrota o inimigo? Como é que a política funciona? Separando os adversários. Como é que você derrota o inimigo? Enfiando uma cunha aonde ele tem a logística dele, ou onde ele tem a linha de comando dele. Como você ocupa o cargo de cima? Colocando o primeiro em crise com o terceiro. Aí o segundo cresce. Ou o terceiro bota o primeiro brigando com o segundo. Aí o terceiro cresce. Todo mundo sabe disso, né? Isso não é nenhuma novidade. Então, quando eu falo sobre a guerra pode ser longa, pode. Nós estamos avaliando o que está acontecendo na Inglaterra. A Europa está com novidades. Que novidades são essas? Cada análise é de uma. Pode ser uma nova cepa, pode ser uma nova oscilação da primeira, e a gente precisa observar e tomar decisões na hora certa. Fechar fronteiras e abrir fronteiras tem, obviamente, tem resultados, às vezes não tão práticos. Às vezes não tão práticos. A Anvisa avalia isso. E na hora que se posiciona, eu acredito que a gente deva compreender que tem gente capacitada, avaliando resultados, consequências, etc., etc., de cada ação. Não pode seguir efeito manada. Fechou tudo, fecha tudo. Abre tudo, abre tudo. Não. Nós somos um país completamente distinto da Europa, um país continental, com espaçamento continental, com poucas entradas. Eu gosto sempre de fazer uma comparação entre o meu estado que eu conheci e vivi há pouco tempo, que foi Roraima, e o nosso estado de São Paulo, que é a grande locomotiva do nosso país, e a gente compara. Lá em Boa Vista nós temos 3 voos diários. É tão fácil controlar um aeroporto com 3 voos diários. Em São Paulo são 3 voos por minuto. Sem contar outros aeroportos, só Congonhas e Guarulhos. 3 por minuto. Então tu não vai comparar a dificuldade de controlar entradas em situações tão distintas. É a mesma coisa a Europa. Da mesma forma que nós temos uma malha aérea X, eles têm 50X. Da mesma hora que a gente fala de uma empresa desse tamanho, eles têm 200 empresas desse tamanho. Então, a análise tem que ser mais aprofundada das consequências do efeito manada. Então, eu gostaria de te dizer que vamos confiar em quem está tomando a decisão, vamos confiar que nós somos diferentes, temos poucas portas de entrada, temos capacidade de monitorar
de uma forma ou de outra. Então, muita hora nessa calma. E a outra coisa, o que está acontecendo na Inglaterra já, digamos, para estar acontecendo agora, começou a contaminar há um mês, 2. E todos que entraram nesse 1 mês, 2, já não estão aí? O que é importante disso tudo? É que a vacina tenha capacidade de neutralizar as novas cepas. É a pergunta que ninguém fez. Nós temos novas cepas? Mutações? Já temos mutações que a vacina não vai atingir? Pelo que eu soube até agora, todas as mutações são plenamente ainda combatidas com a vacina. Então está se falando em aumento, o risco de um agravamento de contaminação ou de sintomas, mas não se falou ainda em ineficácia de vacina. Ok? A outra pergunta, que foi a primeira? Vigilância. Pô, essa é o 10. Tu foi pro 10. Por isso que é o MD e o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, com toda a Força Nacional, estão sentados discutindo isso. Hoje. Sentados discutindo hoje. Toda a cadeia logística terá 1 grau de segurança. 1 grau. Toda, sem exceção. Desde a produção até a sala de vacinação. E esse grau está fazendo parte dos planos que estão sendo desenvolvidos agora no Ministério da Defesa. Hoje. Vamos fechar? Fechamos aqui. Obrigada, ministro. Obrigado, pessoal.